queridos? Amém? Amém. Cadê aquele gás na oração do começo? Diga, gás está aqui. Tá mesmo? Amém. Jesus quer mais de nós. Amém? Já chega o tempo de sermos aquela igreja acostumada às mesmas coisas. Jesus garante pela sua palavra que a cada dia Ele faz coisas novas. Você e eu somos novos. Amém? Nós somos renovados em Deus. A força do Senhor está sobre nós. Você tem a força do Senhor sobre você? Amém. Aleluia. Amém? Nós já vamos começar em alguns minutinhos o nosso estudo de hoje. Antes nós vamos ofertar em obediência à palavra de Deus tudo aquilo que você tem aprendido aqui a respeito dos dízimos, das ofertas e das primícias. O Senhor nos chama nesta noite e nos desafia a esta verdade. Amém? Amém? Reúna-se com a sua família, vamos consagrar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, queremos consagrar a Ti as nossas ofertas, os nossos dízimos, as nossas ofertas de primícias, conforme o Senhor tem falado no nosso coração, conforme o Senhor tem nos ensinado e tem ministrado a cada um de nós. Senhor, nós queremos Te obedecer com alegria, com força e com a certeza de que o Senhor é quem nos provê, o Senhor é quem nos prospera, o Senhor é quem abençoa a nossa casa, o nosso lar, o Senhor é quem multiplica a nossa semente, e o Senhor é quem faz com que a nossa semente vire frutos de honras e glórias ao Seu nome. Seja exaltado em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos ofertar, queridos. Venham ao altar, consagrar ao Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Te damos, Senhor, o louvor. Te damos a glória. Te damos a adoração, Jesus. Aleluia. Santo, bendito, exaltado, glorificado. Abençoa, Senhor, o Teu povo, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Vá abençoando a sua casa, querido. Vá consagrando o seu lar ao Senhor. Vá dizendo ao Senhor que você crê que Deus é a sua provisão, que Deus é a sua multiplicação. Consagre ao Senhor, consagre ao Senhor, consagre ao Senhor a sua vida, o seu lar, em nome de Jesus Cristo. Toda honra e glória seja a Ti, Senhor. Seja exaltado, seja adorado, seja honrado no meio do Teu povo, Senhor, no meio da Tua igreja. Manifesta a Sua presença, manifesta, Senhor, a Tua graça, assim como o Senhor diz na Sua palavra. Deus, não faltará o pão na nossa mesa, não faltará a provisão no nosso lar. O Senhor é quem faz multiplicar, o Senhor é quem faz sobrar, o Senhor é quem faz com que as coisas aconteçam segundo a Tua medida, segundo a Tua vontade. Nós Te consagramos, Senhor, nós entregamos a Ti, porque Te amamos, amamos a Sua presença, amamos a Sua palavra, amamos o Seu reino, Pai. Nós damos nosso melhor a Ti nesta noite, no nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Amém. Graças a Deus, que Deus te abençoe, que Deus abençoe o seu lar, a sua família, no nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Gabriel, primeira vez hoje, querido, fique em pé, por favor. Nós vamos te dar um abraço, aplaudir a Deus pela sua vida. Seja muito bem-vindo. Pode aplaudir, irmãos, pode abraçá-lo, queridos.
Glória a Deus, seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe e te guarde. Que a cada dia as promessas do Senhor se cumpram, querido, sobre a sua vida. Em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Deus seja louvado, amém? Glória a Deus. Aleluia. Quem estava aqui na quinta passada? Glória a Deus. Hoje nós vamos seguir com o nosso estudo. Hoje é o segundo estudo. Nosso tema: unção e mover do Espírito Santo. Amém? Eu disse que ia deixar lá atrás o material para quando você chegasse já pegar, mas eu não deixei, tá bom? Então eu vou pedir para duas pessoas me ajudarem rapidinho. Hoje está mais fácil porque é uma folha só, tá bom? Então quem puder, o pastor já está aqui e o Juninho. Obrigado, Celso, Deus te abençoe, querido. Vamos abençoar as crianças enquanto isso. Pai, em nome de Jesus, nós queremos enviar as crianças debaixo da sua paz, da sua proteção, da sua graça. Que no nome de Jesus Cristo, Pai, a sua palavra seja ministrada ao coração delas, a sua presença se mova poderosamente sobre as nossas crianças nesta noite. Abençoa a vida da pastora Michele, guarda e usa com autoridade e graça, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém? Então as crianças hoje podem ir com a tia Mi. Graças a Deus. Eu vou precisar que a gente fique mais pertinho um pouco. Pode ser? Quem estiver mais lá para trás, se puder vir um pouquinho para frente, que a gente vai interagir um pouco mais hoje. Eu vou precisar que vocês conversem, interajam. Podemos sim ou não? Muito bem. Queridos, na semana passada, olha um pouquinho aqui para mim. Na semana passada a gente falou a respeito do homem e do Espírito Santo. Esse foi o nosso tema, amém? Você recebeu lá o material depois, sim ou não? Um pouquinho atrasado, né? Mas agora, quinta-feira, estudamos aqui, o material vai chegar lá. Eu preciso que alguém sempre esteja me lembrando para eu já mandar, porque está pronto, é só mandar, é só enviar, tá bom? E aí chega lá para você. Sobre tudo que nós falamos na semana passada, a nossa conclusão foi a parte do relacionamento, lembram-se? Entre o homem e o Espírito Santo. E aí hoje nós temos um quiz aqui para a gente começar, tá bom? Então se você está olhando o tema 2, vira a sua folha ao contrário, por favor. E aí eu vou ler aqui com vocês. Quem não tem caneta? Falta bastante, né? Será que a gente consegue aquela caixinha de canetas? O pastor vai nos ajudar. Obrigado, pastor. E a gente vai responder rapidinho, tá bom? Antes, olha de novo aqui para mim. Senão você já vai olhar tudo e já vai ter todas as respostas e a gente vai responder tudo junto, tá? Vou responder junto com você aqui também. Olha um pouquinho aqui. A gente falou muito a respeito da criação. Lembram-se? Nós falamos sobre o homem sendo criado por Deus, o homem pecando, o porquê o homem cometeu o pecado, como as coisas aconteceram, o que aconteceu como consequência do pecado do homem. Lembram-se? E a separação que foi feita entre o homem e Deus, cumprindo, né, o que diz o profeta Isaías, lá no capítulo 59, versículo 2, que as nossas iniquidades, os nossos pecados nos separam de Deus, nos afastam de Deus. É a única coisa que pode nos afastar de Deus. Sabe quando você olha lá para Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 30 e pouco para frente, que começa a dizer que nada pode nos separar do amor de Deus? Sim? Você crê que nada pode te separar? Então por que a palavra diz que o pecado separa? Se nada pode nos separar. Por que será?
É muito simples, porque o pecado não é para nós. E eu achei que eu ia ouvir um amém mais forte um pouquinho. O pecado não é para mim e para você. Deus não nos criou para andarmos no pecado. Deus nos criou para andarmos com Ele. E para quem anda nele, ou seja, não anda no pecado, de fato, nada pode separar. Não tem preocupação, não tem dificuldade, não tem doença, não tem problema, não tem fome. Não há nada que possa separar o homem de Deus, desde que o homem esteja andando com Deus. Amém? É claro que quem anda no pecado está afastado de Deus, está separado de Deus. Aí nós entramos lá na nova criação, na nova criatura que Deus prometeu ao homem. Você se lembra? Palavras proféticas dadas por Deus através dos profetas no Antigo Testamento, dizendo que Deus nos daria um novo coração, nos regeneraria, nos faria de novo, para que nós chegássemos novamente no lugar onde Ele queria que a gente estivesse e nunca tivesse deixado de estar, mas deixamos por conta do pecado. E aí nós chegamos nesta fase onde o homem se relaciona novamente com o Espírito Santo, e aí não apenas homens chamados para o ministério, reis, profetas e sacerdotes, a partir do sacrifício da redenção, do sacrifício de Jesus Cristo, do sangue derramado na cruz, todos nós podemos novamente nos relacionar com o Espírito Santo. Amém? Essa é a vontade de Deus para o homem. E foi dentro disso que nós estudamos na última quinta-feira. E eu quero ler essas perguntas aqui com você. E você vai colocar, todo mundo está com caneta agora aí? Bonitinho? Sim? Então tá bom. Você vai colocar verdadeiro ou falso na frente dessa frase, tá bom? Eu vou ler aqui, você leia junto comigo. Se der dúvida, não fica preso, vai para a próxima. Depois eu dou mais um minutinho para você voltar lá onde você não respondeu. Tudo bem? Vamos lá. É importante, sobre o homem primeiro, né? É importante que o espírito esteja convertido e o corpo santificado. A alma não importa. Responde aí. Coloca um V ou um F na frente. Bom? A alma não importa. O importante é o espírito e o corpo. Na criação, Deus deu autoridade para o homem dominar sobre a natureza. Na criação, Deus deu autoridade para o homem dominar sobre toda a natureza. Terceiro, quem santifica o homem é o próprio homem, de acordo com as suas escolhas. Quem santifica o homem é o próprio homem, de acordo com as suas escolhas. Alguém me ajuda, por favor. Já tem atrás? Tá bom, obrigado. Próximo, quando pecou, o homem não se arrependeu e colocou a culpa na mulher e em Deus. Responda aí. A consequência do pecado foi a morte espiritual. Verdadeiro ou falso? Após o pecado no Antigo Testamento, o Espírito Santo se movia apenas sobre profetas, sacerdotes e reis. Após o pecado no Antigo Testamento, o Espírito Santo se movia apenas sobre profetas, sacerdotes e reis. Ainda no Antigo Testamento, Deus prometeu ao homem que daria um novo coração, mas ainda na sujeira. A promessa do novo nascimento, glória a Deus, se cumprirá quando Jesus voltar. Ao nascer de novo, o homem passa a ser templo do Espírito Santo. Verdadeiro ou falso? E última frase: o homem não é merecedor do céu, mas pelas obras que realizar, aleluia, será salvo. Porque tem gente rindo, posso saber?
falar um pouquinho sobre o homem aqui? Vamos conferir nossas respostas? Sim ou não? Então vamos para a segunda fase e depois a gente volta a tudo então, tá bom? Então vamos lá, sobre o Espírito Santo. Ele me aconselha, independente do que a palavra diga. A vontade dele é soberana. Responda aí. Ele me aconselha, independente do que a palavra diga. A vontade dele é soberana. Ele me consola e ensina todas as coisas. Terceiro, ele me ensina. Quarto, ele me glorifica. Quinto, ele convence os meus inimigos todas as vezes que eu estou certo. Ainda bem que o Espírito Santo é bom, né, gente? Ele me envia para onde eu desejo, mesmo que a vontade do Pai seja diferente. Ele intercede por toda a igreja coletivamente, mas por mim de forma individual, não. Ele me fortalece somente quando eu fico sem orar, fraco espiritualmente. Força do Senhor. Ele me santifica, desde que eu peque bastante para ter do que ser perdoado. Ele me unge por inteiro, espírito, alma e corpo. Será? Foi difícil, pessoal? Confuso? Fácil? Quem achou fácil? Claro, preciso ter um feedback aqui. Quem achou difícil? Quem achou médio? Boa opção. Quem achou confuso? Como que é? Pegadinha do Enem? Pegadinha da Bíblia? Está pensando ainda? Tem problema. E aí você pode levar para casa, tá bom? Responder depois com calma. Claro, a gente vai comentar agora e vai acabar respondendo, né? Mas depois lê com calma em casa. Confronta, né, com o material que você recebeu, ou aqui, ou digital depois. Quem não estava quinta passada e também não recebeu, fala comigo no fim do culto, eu te mando o material, tá bom? Para você poder estudar depois, ler em casa. O material da semana passada tinha 45, se eu não me engano, textos bíblicos, né? Foi um material bem cheio, né? Bem denso de quantidade de coisas, bem completo, para a gente poder começar já aprofundando, né? E aí hoje a gente está agora estudando um pouco em cima disso, lembrando algumas coisas, e daqui a pouquinho a gente entra no tema de hoje, tá bom? Vamos voltar então. Vocês precisam de mais um minutinho ou não para responder? Não? Podemos seguir já? Eu vou conferir tudo com você aqui, tá? É importante que o espírito esteja convertido e o corpo santificado. A alma não importa. Verdadeiro ou falso? Falso, né? A gente falou exatamente sobre isso na semana passada, a importância de que a nossa alma seja renovada na palavra de Deus. Lembra-se, Romanos capítulo 12, versículo 2, né? O próprio Deus falando para nós, através da boca do apóstolo Paulo, que é importante nós mantermos a nossa mente renovada na palavra de Deus. Que é a nossa mente? É a nossa alma, são as nossas emoções, são os nossos sentimentos, é aquilo que nos faz, não é? Como eu deixei no texto de Gálatas capítulo 5, a alma é aquela que nos faz encontrar o ponto de decisão, o
ponto de divisa entre manifestar as obras da carne ou manifestar o fruto do Espírito. De um lado está a carne, do outro lado está o Espírito, no centro, ou seja, no lugar onde nós vamos pender para um lado ou para o outro, está a nossa alma, está a nossa mente. E não à toa Deus nos orienta, nos incentiva a levarmos a nossa mente para a palavra, porque se não for para a palavra, uma coisa é garantida: nós vamos ter a tendência de ir para a carne muito mais do que para o Espírito. Amém? Amém? Então essa é falsa, importa muito a alma. Na criação Deus deu autoridade para o homem dominar sobre a natureza. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Gênesis, se quiser anotar aí do lado, está lá no material também, Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e domine ele. E aí vem uma lista, né, sobre toda a natureza. Estou resumindo aqui com esse termo, toda a natureza. Bom, Deus nos deu autoridade para dominarmos sobre a natureza. Será que as coisas que estão acontecendo aí na natureza são porque o homem perdeu a autoridade contra ela? Sim ou não? Mas Deus nos deu autoridade. Por que nós perdemos? Ou não perdemos? Perdemos por causa do pecado e não perdemos. Hoje vai dar briga em casa. Perdemos ou não perdemos? Uma coisa é não perder, outra coisa é não utilizar. Amém? Deus nos deu o direito da salvação, sim ou não? Mas todos serão salvos? Mas todos têm direito a ser. Mas todos serão? Amém? Deus não tira aquilo que Ele dá ao homem. Amém? Isso está na palavra de Deus. Agora, se nós não utilizamos, nós não vamos usufruir da autoridade que Ele nos deu. Tem um monte de homem aí usando a autoridade que Deus não deu sobre a natureza. Qual é a autoridade que Deus não deu para o homem sobre a natureza? Dá um exemplo para mim. Desmatamento, ganância, por causa de dinheiro, não é? O que mais? Construir coisas onde é limite da natureza. A natureza vai engolir mesmo. Amém? Amém? Isso é claro? Então nós não usamos a autoridade que Deus nos deu. Quando foi que o homem perdeu de fato a autoridade? Lá no pecado. Só que Jesus Cristo trouxe de volta. Nós falamos disso semana passada, lembra? Ao homem, o estado original. Diga original. O Senhor nos fez novamente, do mesmo jeitinho que Ele criou o homem no estado original, através do sacrifício de Jesus Cristo. Amém? Então tudo que Deus ordenou, tudo que Deus entregou na mão do homem, lá na criação, nós temos de novo nas nossas mãos. Só que nós não usamos, infelizmente, porque primeiro nós não entendemos quem somos em Deus e acabamos nos perdendo, muitas vezes pelas nossas falhas, entregando na mão de Satanás aquilo que Deus deu na nossa mão. Amém? Então é verdadeira essa afirmação. Está lá em Gênesis 1:26. A única coisa que Deus não deu autoridade para o homem dominar é sobre outro homem. Você não vai achar lugar nenhum na Bíblia que Deus tenha dado autoridade para o marido dominar a esposa. Peraí, pastor. É? Está cheio de marido querendo dominar a esposa. Sim ou não? Sim. Mas Deus não deu essa autoridade. Está cheio de pai querendo dominar os filhos. Deus não deu autoridade de domínio. O domínio pertence só a Deus. Deus te deu autoridade para cuidar. Homem, a sua autoridade é para dar a vida pela sua esposa. Amém? A autoridade que Deus deu na minha e na sua mão, homens,
é para amarmos, respeitarmos e darmos a vida pela nossa esposa. Não é para dar ordem, para mandar e falar, eu quero assim, pronto, acabou, se me obedece, fica quieto. Isso é domínio, isso é feitiçaria. Amém? Agora a mulher também desce do pedestal, né? Porque se Deus não deu ao homem direito de te dominar, Deus também não te deu o direito de dominar o homem. Amém? Aí os homens falam, amém, oh glória, um brado de júbilo, aleluia, louvado, santo, manto, terra. Oh glória, fala Deus. Mas fora de brincadeira, quando fala de domínio, Deus não deu domínio ao homem sobre outro homem. Amém? Quando se fala de dominar a casa, é de ter as rédeas da sua casa, é de você ser sacerdote do seu lar, é de você abençoar a sua casa, e não da sua casa ter que ficar massageando o seu ego para que você se sinta bonzão. Não é isso, não é disso que se trata, amém? Mas isso é assunto para outro estudo. Vamos para o terceiro aqui. Quem santifica o homem é o próprio homem de acordo com as suas escolhas, amém? Amém ou não amém? Não! Mas é de acordo com as nossas escolhas, não é? É ou não é? Não, né, queridos? Quem nos santifica é Jesus. Amém? A parte de acordo com as suas escolhas está ligado ao livre-arbítrio. Sim, Deus nos dá o direito de escolha sobre todas as situações, amém? Entenda o que eu vou te falar, não é Deus que determina se você vai chegar no céu ou não, mas é Deus que te dá o direito de chegar lá, amém? Por quê? Porque a obra dele nos santifica. Então é Jesus quem santifica o homem, não é o próprio homem, amém? Quando pecou, o homem não se arrependeu e colocou a culpa na mulher e em Deus. Está certo isso? Sim ou não? Sim. Tem certeza? Certeza. O homem culpou a mulher e Deus? Sim. Mas o Adão não falou para Deus, foi o Senhor que me fez pecar. O Adão falou, foi a mulher que o Senhor me deu. Então a culpa foi da Adão dizendo, não Marcos. Adão dizendo, a culpa foi da mulher. A mulher que... Está vendo, Deus? Você criou a mulher já errado, não era nem para ter criado. Em outras palavras, tá bom? Lá o que Adão estava falando para Jesus. Você criou a mulher, me deu, e ainda você fez com que ela me fizesse pecar, porque eu sou o cara, eu sou muito bom. Então ele não se arrependeu, amém? Pode falar. Se Deus sabia que a mulher ia pecar, Deus sabia que a mulher ia pecar? Sim. Deus, ele é conhecedor de toda a história, ele é eterno, e a eternidade fala de ontem, de hoje e de sempre. Deus sabe o que vai acontecer comigo, com você, com todos nós, sempre, amém? Deus é onisciente, a ciência dele abrange tudo, desde sempre para sempre. Então Deus sabia sim que o pecado aconteceria. Deus sabia que o homem ia pecar, porque o homem tinha a oportunidade de ser o resgatador, sim ou não? Mesmo a mulher tendo pecado, a autoridade de sacerdócio que Deus deu para Adão era suficiente para que ele fosse lá e reparasse o erro dela, não encobrisse como ele tentou, né? Porque pecou também, tentou encobrir, mas era suficiente a autoridade que Deus deu para ele para que o pecado fosse exterminado ali, mas não foi a atitude que ele teve. Então eu estou para te dizer que a atitude do homem foi pior do que a atitude da mulher. A gente olha muito para a mulher, né? A mulher pecou. Não. Sim e não. Tá bom? Entendem isso? Sim e não? Sim, porque de fato ela foi enganada pela serpente, por Satanás, mas o homem tinha poder suficiente para resolver aquela situação e não fez. Sentiu vergonha, se escondeu e
foi ficar num lugar onde achava que Deus não ia olhar para ele. Coitado, né? Foi para o homem que Deus falou que não era para comer do fruto da árvore da vida, da árvore da vida, da árvore da vida. Não, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Para quem que Deus falou? Para o homem, não foi para a mulher. Deus fala ao sacerdote. Amém? Hoje Deus está tendo que falar com muita mulher, porque tem muito homem bundão, que não dá cara para nada, que não ouve o que Deus está falando, que não está nem aí para obedecer. Aí o que Deus tem que fazer? Falar com a mulher. Peraí, eu não estou sendo machista. Não significa que se o homem for sábio, né, obediente, íntegro, Deus não vai falar com a mulher também. Mas a autoridade, quando se fala em família, quando se fala em igreja, quando se fala em relacionamento, não é? Essa autoridade é dada ao homem e não à mulher. Amém? Amém? Está claro? Vamos lá. A consequência do pecado foi a morte espiritual, sim ou não? Romanos capítulo 6, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Isso está fácil, né, gente? A consequência do pecado foi e é, né? Pode pôr do lado aí, e é a morte espiritual. Isso não mudou, não vai mudar. Após o pecado no Antigo Testamento, o Espírito Santo se movia apenas sobre profetas, sacerdotes e reis. Verdade? Ou não? Sim? Falamos bastante disso, né, na última semana, e hoje vamos falar bastante sobre isso também daqui a pouco, tá? Vai dar tempo, vai dar tudo certo. Ainda no Antigo Testamento, Deus prometeu ao homem que daria a ele um novo coração, mas ainda na sujeira. Sim ou não? Falso? Não é verdadeiro? Tem certeza? Diz que Deus, lá no Antigo Testamento, né, a palavra diz, a promessa que Deus daria ao homem um novo coração. Lembra? Tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne, o coração mole, maleável, disponível para aprender, para ser moldado. Não foi isso que Deus fez? Que Deus falou? Mas ainda na sujeira. Não? Não, né? O que Deus faz, Ele faz completo, amém? Sabe que essa frase, muitas vezes ela dá base para a gente pecar e colocar a culpa do pecado na graça de Deus que é liberada sobre nós. Sabia disso? Ah, perfeito, eu só vou ser no céu. Então aqui eu posso pecar, posso errar, que Jesus é tão misericordioso, já pagou na cruz. O cara peca no crédito, né? Mais ou menos isso. Mas quando vier a fatura, a gente parcela, a fatura chega, viu? Então não vamos pecar deliberadamente, né? Se eu não estiver enganado, é lá em Hebreus que fala a respeito disso. Agora eu não me lembro sobre o pecado, sobre pecar deliberadamente, ou seja, pecar conscientemente. Eu quero pecar, eu tenho vontade de pecar, eu vou lá e peco. A palavra fala sobre isso também. Bom, se alguém lembra onde está escrito isso? Hebreus mesmo? Ok? Depois a gente acha esse texto aí. Se alguém achar, pode já me ajudar, tá? Por favor. Vou seguir aqui. A promessa do novo nascimento se cumprirá quando Jesus voltar. Amém? Não? Não, né, gente? Já se cumpriu. Já somos nova criatura. Jesus já veio, já se entregou, já morreu, já ressuscitou. Amém? Glória a Deus, já somos novas criaturas. Novo nascimento já aconteceu. Ao nascer de novo, o homem passa a ser templo do Espírito Santo. Sim ou não? Sim. Verdadeiro. Está na palavra de Deus. Nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Amém? O homem não é merecedor do céu, mas pelas obras que realizar, será salvo. Glória a Deus. Amém? Não!
gente não vai para o céu porque a gente é bonzinho? Que a gente ajuda os pobres? Que a gente frequenta o culto? Não. Não. A gente vai para o céu somente porque Jesus se deu por mim e por você na cruz. Amém? Está lá em Efésios capítulo 2. Não é por obras que o homem será salvo, para que ele mesmo não se glorie dele mesmo. Somos salvos pela graça. Efésios capítulo 2 fala bastante sobre isso. Ainda fala assim: isso não vem de vocês, é dom de Deus, é presente de Deus. Para de se achar, desce do balão e bota o pé na terra. Olha quem você é. Foi Jesus que pagou o preço para que você tenha direito à eternidade. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Sobre o Espírito Santo, ele me aconselha independente do que a palavra diga, porque a vontade dele é soberana. Ok ou não? Falso? Por quê? Porque ele não vai contrariar. Então é dependente do que a palavra diz. Deus só fala o que está na palavra. Você e eu não, você e eu não, calma. Eu falo bastante coisa que não está na palavra. Você não, eu sei que não, tá bom? Mas Deus não erra, né? O Espírito Santo não vai me aconselhar, me orientar fora daquilo que Ele mesmo fala por meio da palavra. Amém? Lembra quando a gente falou bastante sobre a Trindade? Sim ou não? Não dá para separar, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Cada um com a sua personalidade, com o seu papel, mas os três são um. O que um fala, é ele falando. Amém? A palavra é Jesus. Então a palavra não é o Espírito Santo? Não? É o próprio. O Espírito Santo é o poder que vivifica a palavra. É o poder que traz vida à palavra de Deus. Amém? Amém? A vontade dele é soberana. Sim. Essa parte seria legal até colocar um V, se fosse só isso a frase. Mas a primeira parte está errada, tá? Ele me consola e ensina todas as coisas. Sim? 1 João capítulo 2, versículo 27, né? Versículo 20, depois versículo 27 fala sobre isso. Inclusive está no nosso texto de hoje também. Ele nos ensina todas as coisas. Amém? Ele me ensina. Sim ou não? Ele me... Desculpa. Ele me glorifica. Não? Quem que o Espírito Santo glorifica? A Jesus. Amém? A gente falou disso, né, semana passada. O Espírito Santo glorifica ao Filho, o Filho glorifica ao Pai. Glória a Deus por essa clareza. Que bom que você não colocou verdadeira aí. E se colocou, passa um risco bem forte assim para ninguém ver e depois rir de você, tá bom? Ele convence os meus inimigos todas as vezes que eu estou certo. Que perfil humano aqui, né? Nem parece que está falando do Espírito Santo. Ele convence os meus inimigos. Ele derrota os meus inimigos. Amém? Ou não? Ele derrota os meus inimigos. Só que os meus inimigos não são pessoas. Efésios capítulo 6. Minha luta não é contra a carne nem contra o sangue. Amém. Glória a Deus. Ele me envia para onde eu desejo, mesmo que a vontade do Pai seja diferente. É isso? O Espírito Santo pode entrar em conflito com a vontade do Pai? Não. Lá em cima parecia, né, na frase, estava falando de um conflito com a palavra, com o Filho. Agora está falando de um conflito de vontades. Lembra que nós falamos sobre as características do Espírito Santo? Que ele tem personalidade, que ele tem vontades, desejos, sensações, sentimentos, sim ou não? O Espírito Santo é um vento? Não. O Espírito Santo é uma fumaça? Não. O Espírito Santo é um bônus da Trindade? Não. O Espírito Santo é uma pessoa.
E como pessoa, ele tem a própria vontade, só que a vontade dele não difere da vontade dele mesmo, que é o Pai. Amém. Não há conflito. Amém? Amém. Ele intercede por toda a igreja coletivamente, mas por mim de forma individual não. Horrível essa frase, né? Descaradamente feia. Não, né, irmãos? Ele intercede pelos seus, seja por cada um, seja pela igreja como um todo, seja pelo planeta, seja por quem quer que seja. Amém? O Espírito Santo intercede junto ao Pai. Ele me fortalece somente quando eu fico sem orar, fraco espiritualmente. Verdade ou não? Ah, mas então para que ele vai me fortalecer se eu não estou fraco? E agora? Sem orar todo mundo fica fraco, sim ou não? É possível o homem estar sem orar e o Espírito Santo fortalecê-lo? Sim ou não? Não? É unânime? Então deixa eu te perguntar uma coisa: e quando você ora por alguém, você crê no poder da sua oração? Ou não? Você crê que a sua oração tem poder? E você crê que através da sua oração o Espírito Santo pode tocar na vida de alguém? Sim ou não? Pai, então já não ficou tão óbvio como estava. Olha o pastor trazendo polêmica aqui. Mas o Espírito toca na vida da pessoa sem a pessoa deixar? O Espírito toca na vida da pessoa sem a pessoa deixar? É a pergunta. Estão falando de uma terceira pessoa, não? Isso. Agora o exemplo é outra pessoa. Exatamente. A gente já está fofocando aqui, né? Está falando outro. Posso? Por favor, irmão. Eu sou prova disso. Meus pais oraram muito para que eu me convertesse. E era o Espírito Santo. Eu não acreditava. E depois disso, realmente acredito na oração. E que ela transforma, seja quem for e onde estiver. Todos ouviram o testemunho? Para isso acontecer, você deu um ok. Estava contando O que... Espírito Santo me mudou. Olha só, ele estava contando que ele não cria, não queria saber de Deus, estava afundado no pecado, e os pais oravam por ele sem cessar, e ele foi alcançado por Deus, pelo Espírito Santo, sem buscar, sem orar, sem fazer nada. Amém? Você crê? Você acha que ele está mentindo? Não, né? O Espírito Santo age, sim, através do poder da oração, de outras pessoas também. Bom, mas aí são casos, né? Casos e casos. Vamos dizer o seguinte: vou falar de mim, não de você nem do outro lá fora, tá? Eu viro as costas para Jesus. Vamos supor, eu decido que eu não quero mais saber de Jesus, que tudo isso que eu vivi é uma grande mentira. Está ficando interessante esse estudo, né? Eu decido, sei lá, parar. Olha, eu não quero mais saber, vou para o mundão, vou me acabar aí nas tranqueiras que o mundo oferece. Não quero mais saber de Jesus. É a mesma situação daquela pessoa que nunca serviu a Jesus, que nunca teve acesso, que nunca recebeu o Espírito Santo no seu coração. Sim ou não? Então a gente não pode colocar tudo no mesmo pote, né? Coloca tudo lá no copo do liquidificador e aperta o botão. A palavra diz isso, é isso, pronto, acabou, não importa a situação. Importa a situação, sim. Jesus até pode ouvir a sua oração em meu favor, mas enquanto, com a vida que eu já tive com Deus, eu estou supondo que eu parei, tá bom?
Mas com a vida que eu já tive com Deus, enquanto eu não abrir o meu coração e não permitir que o Senhor me toque, me transforme, não vai acontecer nada. Vocês podem fazer campanha de oração, jejum, um monte, rosa, 7 velas, 40 voltas, não vai acontecer nada. Você fez a escolha, né? Porque eu fiz uma escolha, né? Tem um texto em Hebreus, não está aqui, tá bom? Depois se quiser anotar, capítulo 12, versículo 14 em diante. Deus falou comigo esses dias a respeito desse texto. Eu até ministrei aqui com os irmãos do Ministério de Adoração umas 2 ou 3 semanas atrás. Falei a respeito disso, que lá está falando sobre Esaú que trocou a bênção da primogenitura, né? Para quem veio ontem, isso está muito mais do que claro agora, né? Esaú trocou a bênção que Deus tinha dado a ele de ser primogênito por prazeres da carne. Sim, por um prazer, uma necessidade carnal. E esse texto de Hebreus fala que ele se arrependeu, e mesmo assim o arrependimento dele não foi suficiente para que a bênção voltasse para ele. Olha que interessante. Claro, primogenitura é só para como que ele ia ter de volta? Israel ia acabar perdendo a primogenitura? Então tem coisas que às vezes a gente decide a nossa vida, e eu estou falando de mim e de você, tá bom? A gente que está aqui, a gente que está firme em Deus, às vezes a gente toma decisões de coisas que depois não dá para voltar atrás. As consequências vão ser inevitáveis, elas vão acontecer. Ah, mas e depois se eu me arrepender? E segundo Crônicas 7,14, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, buscar minha face e se converter sobre nós caminhos, amém. Depois é um assunto seu e de Deus, meu e de Deus. Mas o Espírito Santo, ele não trabalha forçado. Ele não vai me forçar a voltar para o caminho que eu já conheço. Uma coisa é a ovelha que se perdeu do rebanho, outra coisa é o filho que quis ir embora, gastar toda a herança que o pai deu para ele. Você entende que são histórias diferentes? A ovelha que o pastor foi buscar e deixou as 99 lá guardadinhas para buscar, que se perdeu, ela se perdeu, ela não quis ir embora. O filho pródigo quis ir embora e depois desejou voltar, quis voltar para a casa do pai. Aí entra a escolha do homem. Amém? Amém? Amém. Então vamos lá. Ele me fortalece somente quando eu fico sem orar, fraco espiritualmente. Sim ou não? Não. Ainda dá para dizer que não, né? Porque aqui tem uma condição, somente. Esse somente torna a frase falsa. Amém? Eu quis deixar isso bem destacado, porque quem sou eu ou você para julgarmos se Deus vai abençoar alguém que está orando ou que não está orando? Deus é soberano. Amém? Quantas histórias, nosso irmão pode contar aqui, quantas histórias de mães, pais que oram pelos filhos arrebentados, perdidos no mundo, na droga, na prostituição, no álcool, tudo que é vício, no crime, e Jesus vai lá e resgata o cara sem ele fazer nada. Sim ou não? O que é isso? É misericórdia. É a ovelha que se perdeu, não é o filho que quis ir embora. Deus não se volta contra a sua palavra. Amém? Então vamos aprendendo a pôr tudo no mesmo pote, que a gente acaba virando juiz da vida de todo mundo, né? Então, se a frase fosse: ele me fortalece até quando eu fico sem orar, inclusive se eu fico sem orar, e dependendo muito da busca, né, de quem está buscando, orando, da misericórdia dele, do favor, Deus pode abençoar, sim ou não? E Deus abençoa, sim ou não? Sim, mas dizer que somente, aí já ficou fora de contexto, né? Tudo bem? Amém? Ele me santifica desde que eu peque bastante para ter do que ser perdoado. Sim ou não? Mas não tem que pecar para poder ser perdoado? Diga assim: pastor, área de graça, eu já fui perdoado.
Amém? Eu não preciso pecar hoje para experimentar o perdão de Jesus. Ele já me perdoou do pecado que eu já cometi lá atrás. E também a palavra diz que Ele já me perdoou até daquilo que eu venha cometer lá na frente. Ele já pagou por esse pecado também. Amém? Mas que isso não abra espaço, precedentes para os absurdos da hipergraça que se prega hoje em dia. Está chegando o tempo que eu vou ter que subir aqui daqui a pouco e começar a falar: olha, não ouça a igreja tal, não pise na igreja tal, não ouça o pastor tal, que esse cara está falando besteira. Às vezes é chato, falar assim, parece falta de ética, mas a coisa está ficando tão torta. Eu tenho ficado triste porque pastores que eu conheço, igrejas que eu conheço, respeito, igrejas enormes, entrando por essa veia absurda de que não importa o que você faça, o céu é seu, o milagre é seu, a vitória é sua, porque a graça superabunda. A graça é maravilhosa para quem anda na graça. Amém? Vamos brincar de pecar não, que a coisa vai ficar feia. Último, Ele me unge por inteiro, espírito, alma e corpo. Sim ou não? Ele me unge por inteiro, espírito, alma e corpo. Confere? Sim ou não? Será que não? Completo, A transformação é completa. Agora, o Espírito está bem no finalzinho lá. Antes daquele texto, para a reflexão que eu deixei lá no fim, um quadrinho embaixo do lado direito, estava lá: então, depois da nova criação, qual é a nova condição do homem? Espírito recriado, voltou ao estágio original, sim ou não? Sim. Alma precisa renovar, um processo diário, em todo o tempo. Mas quem nos capacita para isso? Quem nos capacita para isso? O próprio Deus, o Espírito Santo. E o corpo? O que Paulo fala? Tem que subjugar, esmurrar, matar a minha carne, E quem me dá força para isso? Eu mesmo? Eu tenho força contra as vontades do meu corpo? Eu de mim mesmo? Não, se não for o Espírito Santo, eu não tenho condições. Então Ele já transformou o meu espírito, Ele me ensina a renovar todo o tempo a minha alma, e Ele me fortalece para que o meu corpo seja também santificado, habitação, templo do Espírito Santo. Amém? Então Ele nos unge, Ele nos capacita por inteiro, sim. Amém. Glória a Deus. Amém? Vira aí rapidamente, segunda página, vai ser bem rápido, tá bom? É o tema 2, que é a unção. Só para você entender, aqui a gente está falando sobre a unção sobre e a unção dentro. Lembra que na semana passada eu disse assim: existe a unção sobre nós e a unção dentro de nós, Para a gente ter um texto bíblico que fala sobre o óleo da unção, lá em Êxodo 30, diz assim, do 22 em diante: em seguida o Senhor disse a Moisés: junte as especiarias, 6 quilos de mirra líquida, metade disso, ou seja, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana aromática, 6 quilos de cássia, com base no peso padrão do santuário, e 1 galão de azeite de oliva. Faça com eles o óleo sagrado para as unções, uma mistura de aromas, obra de perfumista. Este será o óleo sagrado para as unções. Use-o para ungir a tenda do encontro e a arca da aliança, a mesa e todos os seus utensílios, o candelabro e os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto, todos os seus utensílios e a bacia com a sua base. Só um parênteses aqui: tudo isso fala do tabernáculo. O tabernáculo lá do Antigo Testamento é a representação, a figura da igreja de Jesus Cristo. Amém? Caminho, a verdade e a vida, as 3 portas. Você se lembra disso? Nós aprendemos isso com
com clareza no último ano, né? Mas aí é tema para um outro dia, não dá para entrar detalhadamente hoje, tá bom? Se você quiser, depois me chama lá no WhatsApp, me lembra que eu vou colocar no grupo da igreja um estudo que eu preparei para uma célula o ano passado, na semana que nós fomos ministrados aqui sobre o tabernáculo. Você se lembra? No mês do sacerdócio, né? Falava sobre Arão, e o apóstolo Sandro ministrou uma palavra sobre o tabernáculo, quem lembra? E aí naquela semana eu preparei aquele material para ministrar numa célula. Eu tenho ele guardado, eu te mando para você poder estudar, se você quiser aprofundar um pouco mais e lembrar nesse texto aí. Tudo bem? Tá bom? Só me lembrar depois, por favor. 29. Você os consagrará e serão santíssimos, e tudo que neles tocar se tornará santo. Glória a Deus. Aqui está falando do óleo, tá? Aqui está falando dessa mistura que foi determinada por Deus para que fosse ali um símbolo da manifestação do derramamento de autoridade sobre o sacerdote. Aqui está falando de Arão, tá? Do sacerdote Arão e dos seus filhos, que eles foram ungidos com todas essas propriedades aqui que formaram o óleo, tá? Mas o óleo não é assunto de hoje ainda, tá bom? Eu só trouxe aqui para a gente já ter uma base inicial aqui a respeito do óleo. O significado do óleo da unção, né? O óleo sagrado para ungir é uma porção do Espírito do Altíssimo que se estabelece quebrando o jugo, efetuando curas, separando para os ministérios e trazendo à realidade material o que é espiritual. Esse poder está no óleo? Aqui, dá para ver bem, vermelhinho. Está aqui o poder? Sim ou não? Tem certeza? Absoluta? Não está aqui o poder, né? A palavra fala sobre uma representação. Bom, o Espírito Santo se move através de pessoas e também através de coisas. É? Sim ou não? Sim. O Espírito Santo se move também através de coisas, né? Tema para um outro dia também, logo dentro desse nosso estudo aqui desse mês, tá? Mas até tecido na Bíblia é usado pelo Espírito Santo como símbolo, como condutor da presença do Espírito Santo. Sabia disso? Tem até roupa que cura. É que a gente se torna tão idólatra que daqui a pouco a gente está pedindo oferta para a roupa te curar. A gente não, né? Graças a Deus. Mas você entende isso? Olha, tem uma roupa aqui, se você vestir, ela vai te curar, mas custa tanto. Não é isso que a palavra do Senhor nos diz. Amém? Logo a gente volta a falar sobre isso, tá bom, queridos? Para a gente concluir, então, eu tenho 2 minutinhos para a gente fazer uma atividade. Você está com a caneta na mão aí? Vamos falar primeiro sobre a unção tá? Você lembra que lá no Antigo Testamento a unção vinha sobre os profetas, sacerdotes e reis. Tem bastante versículos sobre isso no material da última semana, tá? Você olha lá para conferir depois. Profetas para representar Deus perante o povo, sacerdote para representar o povo perante Deus e reis para governar. Aí tem um quadrinho, profetas, sacerdotes e reis, está vendo? Eu vou pedir para você, junto com alguém, rapidinho, lembrar de 3 profetas, 3 sacerdotes e 3 reis do Antigo Testamento, tá bom? Se você não consegue lembrar, pede ajuda aí. Junta aí, cada 2, 3, 4 irmãos. Rapidinho. Trabalho em grupo. Podem se juntar, tá bom? Rapidinho. Não procura na Bíblia nem no celular, tá bom? Por favor. Consulta o seu irmão do lado.
Terminamos? Calma, pastor, está com pressa? Eu não, mas daqui a pouco você vai ficar. Já são 9h25. Para quem estiver assistindo a transmissão, você devia estar aqui. Quem concorda comigo? Amém. Quem concorda, diga eu. Vendo? Tem bastante gente que queria te ver aqui, tá bom? Terminamos? 3 profetas, 3 sacerdotes e 3 reis. Como que tá? Faltam muitos ou não? Isso não é para que você se sinta envergonhado, tá, gente? Se você não lembrar tudo, se errar algum nome também, é para te estimular a estudar depois, tá bom? Tudo bem? É um estímulo para a gente chegar em casa depois com esse material e aprofundar na palavra, né? Eu não vou perguntar aqui, eu sei que eu estou te atrapalhando, mas enquanto eu falo você vai pensando aí, tá? Mas vai me ouvindo também. Não vou perguntar aqui quem pegou semana passada e de uma semana para cá, sentou, estudou, anotou, escreveu, porque eu sei que todo mundo vai levantar a mão se eu fizer essa pergunta, mas vai que tem um ou outro que não, né? Fica meio constrangido, então eu não vou perguntar não, tá bom? Mas faça isso quando chegar em casa. Tenha momentos para você estudar, para você se aprofundar, isso é muito importante, viu? Terminamos? Então tá bom. Quem não tiver terminado, a gente vai falar alguns nomes aqui agora rapidamente. E aí ou você completa o seu quadro ou anota do lado, depois em casa você vai para a palavra, procura e completa o seu quadrinho, tudo bem? A intenção aqui é que você aprenda, não que você seja exposto, tudo bem? Quem quer falar um profeta? Quem quer falar um profeta? Pode falar, Milena. Natan. Quem foi Natan? O que ele fez? Agora ninguém mais vai falar, né? Rapidamente por cima, né? Natan denunciou o pecado de Davi, profeta usado por Deus para alinhar, não para expor e fazer passar vergonha, mas para ministrar a palavra, alinhando os passos de um rei. Amém? Outro profeta, quem fala para mim? Sandra levantou a mão? Elias. O que Elias fez, hein? Ixi, é tanta coisa, né? Vamos lembrar de uma? Fez pegar fogo no bagulho. Alguém falou aqui na frente. Errado não tá, né? Pegou fogo no bagulho. Você conhece essa história, né? Não dá pra gente entrar porque o negócio vai até tarde. Mas é isso, erguer um altar de adoração. Vamos santificar as palavras aqui. Erguer um altar de adoração a Deus. E mais do que isso, a presença de Deus destruiu, arregaçou com o altar que foi erguido para Satanás. Amém? Mais um profeta só. Samuel, pode falar, André. Eliseu. Então vamos falar dos dois aqui. Eliseu foi sucessor de quem? Na mesma condição? Não? Foi porção dobrada. Porque Deus gostava mais de Eliseu do que de Elias, amém? Não? Hã? Não era, não? Deus não tem filhos preferidos? O que ele usa mais você do que eu? Responda, porque eu busco mais do que você. Pode responder. Intimidade. Salmos 25:14.
Intimidade do Senhor é para todo mundo. Não é isso que está escrito lá? Não. Intimidade do Senhor Ele dá assim, ó. Não, intimidade do Senhor é para aqueles que buscam. Isso significa que Eliseu buscou mais do que Elias? Também não é isso que diz a palavra. Tá certo a questão da intimidade, né? Quanto mais a gente busca, mais a gente se aprofunda e recebe. Mas ali é um princípio de legado, um princípio de herança. O filho sempre será melhor do que o pai. Eu espero que meu filho avance milhares de vezes mais do que eu em Deus. Você tem que desejar isso também. Amém? Isso é de Deus. Eliseu espiritualmente era filho de Elias. Fisicamente não, mas espiritualmente sim. Amém? E Samuel, que vocês falaram também. O que Samuel fez como profeta? Ungiu Davi. De Saul ninguém fala, né? Foi ele também que ungiu Saul, viu? De Saul, tira do currículo. Vamos fazer o currículo do profeta Samuel. Ungiu Saul, não, deleta. Ungiu Davi, oh glória. Por quê? Qual foi a diferença de Saul e Davi? Será que Samuel jogou menos óleo em Saul do que em Davi? O poder não está no óleo. A cor do óleo, né? De Saul foi vermelho e de... Não, vamos parar aqui. O óleo fritou Saul. O óleo só frita a carne, né? Quem está na carne, o óleo vai fritar. A gente brinca, mas outro dia uma pessoa veio no culto aqui, e não vou dizer quem foi, claro, no fim do culto veio conversar comigo e falou assim: pastor, desde que eu fui ungido lá na porta, eu estou com uma mancha na testa. E é verdade, eu olhei de uma mancha, parecia sangue pisado na testa da pessoa, e a pessoa não sabia, falou assim, me falaram que eu estava com uma mancha e perguntaram se eu bati. Fui lá no banheiro olhar no espelho, e quando eu vi, estava uma mancha no meio da minha testa. Eu olhei e estava mesmo, estava roxo assim, a testa dessa pessoa. E aí foi um passar de dias, o Senhor mostrou tantas coisas, e essa pessoa começou a buscar e se alinhar em Deus, e deu para entender o que aconteceu ali. Às vezes a gente ignora, né, o poder espiritual das coisas que Deus faz, porque a gente se acha demais. Só que na verdade o que faz a diferença não é o óleozinho lá, é o coração. O que detonou Saul não foi a unção de Samuel sobre ele, e o que honrou Davi não foi a unção de Samuel sobre ele também. Então não é o que você e eu ministramos que faz a diferença no meio da igreja, é o que Deus derrama e o que o coração de cada um recebe ou não. Amém? Isso é muito sério, tá? Mas então vamos voltar lá, né? Porque a gente está num estudo e não numa pregação. Samuel ungiu, né, os reis Saul e Davi. Amém? Glória a Deus. 3 sacerdotes, rapidinho. Arão, Eli, Zacarias. Tem mais? Ou esgotou? Josué. Quem mais? Só? Deu? 3 sacerdotes? Se a gente fosse só em Arão já dava, né? A Bíblia fala que ele foi ungido, ele e os 2 filhos. Então já, unção sacerdotal ali, 1 mais 2 já dava 3, já preenchia a nossa lista aqui. Estou falando de fim de história, né? Quem terminou bem e quem não, tá? Estou falando de unção, de capacitação dada por Deus, né? Eli era sacerdote, e quem foi que ele ajudou, ensinou, o mais conhecido, né? Samuel. Bom, sobre Eliseu já falamos, e o outro que foi falado? Zacarias, Josué, né? Eliseu era Josué, já falamos sobre ele. Zacarias foi pai de quem?
João Batista. Está dando nó aí? Zacarias, olha a importância. A Sabrina falou assim: olha a importância da genealogia. Sabe aquela folha que a gente pula, que nem fica com a marquinha da gordura da mão? Importantíssimo, né? Quem foi? Talvez não. Nossa, tem Zacarias na Bíblia? Zacarias foi o pai daquele que anunciou pessoalmente a vinda, o nascimento de Jesus Cristo. Amém? Sacerdote, autoridade. Amém? Glória a Deus. Isso dá um belo estudo também, né? Dá para colocar João Batista ao lado com Jesus Cristo, né? Fazer essa analogia. Enfim, são tantas coisas que dá para a gente aprofundar nesse assunto também. Vamos para os reis, rapidamente. 3 reis do Antigo Testamento. Saúl e Davi não vale. Nem Salomão. Pronto. Ezequias. Alguém falou Ezequias aqui. Quem foi Ezequias? Quem veio na igreja 3 semanas atrás? Ouviu sobre ele na quinta e no domingo. Foi aquele rei que o profeta Isaías foi até ele e falou: olha, arruma a tua casa, porque você vai morrer. Ele foi, chorou amargamente, se arrependeu, falou com Deus. Deus viu que o coração dele era reto, estava bom, puro. Foi lá e acrescentou anos de vida para ele. Amém? Amém. Quantos anos mesmo? 15 anos a mais. Bom, então esse Ezequias. O pastor falou Jeroboão. Saúde. Quem foi Jeroboão? E agora? Estou encerrando já, tá bom? Quem foi Jeroboão? Não? Cri, 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 cri. Depois de Salomão, o reino de Israel foi dividido. Eu falei isso faz uns 3 domingos, irmãos. Tá bom? O reino de Israel foi dividido entre reino do norte e reino do sul. Tá? E Jeroboão, ele foi o primeiro rei do reino do sul. Bom, e o reino do sul tinha 2 tribos de Israel. O outro reino, o reino do norte, tinha quantas? 10 tribos de Israel. O reino do norte, o primeiro rei foi Roboão. Agora, entenda isso: Jeroboão não foi filho de Salomão. Roboão era filho de Salomão. Tá bom? Então, Jeroboão, ele era alguém que andava muito perto ali de Salomão, e ele era um excelente oficial ali do governo, do reino de Israel, e por isso ele acabou tendo direito, tá, de uma parte do reino, mas a outra parte era direito por herança do filho de Salomão, Roboão. Tudo bem? Está claro isso? Qualquer tempo aí para frente a gente faz o estudo bíblico dos reinos de Israel, reino do norte, reino do sul, reino unificado. Vai ser muito bom também para a gente conhecer mais um pouco dessa área. Tá bom? Então, Jeroboão, mais um rei, para a gente finalizar o nosso quadro aqui. Urias. Urias? Sim? Quem foi Urias? Foi rei. Quem foi Urias? Cri, cri, cri.
Urias foi o soldado que Davi terminou. Isso é normal confundir, né? Uma letrinha ali no meio. Então, Urias foi um soldado. Uzias foi um dos reis também que reinou em Israel. Amém, queridos? Conseguimos olhar para o quadrinho aí? Sim ou não? Esse aqui é um estímulo, tá? Para que a gente procure mais, estude mais, se aprofunde mais no conhecimento em relação à palavra de Deus. Falando sobre a unção dentro, aqui a gente falou das classes, né? Das classes de pessoas, digamos assim, que recebiam a unção sobre elas. Agora falando sobre a unção dentro, tá bom? A unção interior, Deus nos unge em Cristo. Está falando do Novo Testamento. Lembra que a gente falou do Novo Nascimento agora há pouco? Então a unção que está dentro, diga dentro. Dentro, a unção está dentro de todos os que nasceram de novo. Deus derramou da unção dele sobre nós. E essa unção é o Espírito Santo. Como é possível dizer que eu sou a habitação do Espírito Santo e que eu não tenho unção? Eu falei para você agora há pouco de 1 João 2, 20 a 27. Está aí, unção interior. Olha o que diz no 20. 1 João 2, 20. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo. Quem é o Santo? Quem é o Santo? E todos vocês têm conhecimento. Agora olha o 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Permanece em vocês significa estar dentro de vocês e continua, não fica saindo e voltando. Deus derramou a unção, Deus derramou o Espírito. Diz a palavra sobre toda a carne, sobre todo o homem. Deus deu novamente o acesso à manifestação do Espírito Santo através de Jesus Cristo. Amém? Está aqui comigo ainda? Ou já estamos lá em casa? Terminando, tá? Então, nós temos dentro de nós, todos nós, diga eu tenho, você tem, amém, querido? Diga para o seu irmão, você tem a unção do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo. Lembra aquele louvor antigo? Ele está em você, o Espírito Santo. Está falando da unção dentro de nós, que habita em nós. Amém, queridos? Ora, 1 Coríntios 1, 21. É Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos... Não é Ele nos ungirá? Ele ainda vai nos ungir se a gente buscar a unção, não é isso? Ele nos ungiu e mais do que isso, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia daquilo que está por vir. Aleluia! Mais claro do que isso, selando, confirmando. O selo é o que autoriza. Sabe o selinho lá que você coloca na correspondência? Os mais jovens acho que nem sabem do que eu estou falando. Né? O selinho que você vai lá no correio, cola no envelopinho. Não sabe, né? Tá. É o que faz com que o envio seja confirmado. Opa! Quem é que nos envia? Quem é que nos envia? Falamos, lembra bem sobre isso semana passada? O Espírito Santo é quem nos envia. Ele é o selo, não é o pastor, não é o seu líder de célula,
não é o seu professor de estudo bíblico na igreja, não é o líder do ministério A, B, C, D, E ou F. É o Espírito Santo que nos envia. Ele é o selo, Ele está dentro de nós, Ele habita aqui. Amém? O Espírito Santo é a unção. Ele já habita em você. A unção habita em você. Amém? Amém. Então hoje o que devemos buscar? A unção sobre nós ou a unção dentro de nós? Façam suas... Não, apostar é pecado. Façam as suas análises. Pastor, jogando a loteria é pecado? Está todo mundo... É pecado, viu? Não posso jogar na loteria? Não. Não pode. Deus não está lá no sorteio, viu? Para te fazer ganhar. E aí, o que devemos buscar? Sobre ou dentro? A unção dentro é a habitação do próprio Deus em nós. Caráter transformado, já somos salvos. Então não precisa buscar mais nada dentro? Sim ou não? Jesus já te transformou. Amém ou não? Jesus já transformou a sua vida, já te arrancou das trevas, do inferno, para te levar para o céu. Então acabou? A unção dentro já está completa e pronto? Sim ou não? O caminho do homem salvo, ou seja, de quem já tem a unção dentro, é a santificação, a busca pela intimidade e pelo conhecimento de Deus. Se não for assim, queridos, a unção que está dentro de nós vai ficar cada vez mais guardadinha lá no fundo da gaveta. E não é isso que Deus quer sobre a minha e a sua vida. Amém? Deus quer nos transformar a cada dia, cada momento que passa, o Senhor quer gerar transformação em nós. Amém? E a unção sobre libera o mover do Espírito Santo que se manifesta na igreja. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Diga: sou eu. Casa espiritual, somos nós. É a manifestação dos dons para a edificação do corpo e também do chamado que Deus faz aos seus filhos. Quem é filho? Deus te chamou para algo. Esta unção está sobre a sua vida. A manifestação dos dons do Espírito Santo, ela acontece porque o Espírito Santo está também sobre você. Então essa pergunta, mas hoje o que devemos buscar? A unção sobre ou a unção dentro? Tudo. Eu preciso da unção dentro de mim e eu preciso da unção sobre mim. Amém? Amém. Fica claro assim? Amém. Nós precisamos buscar essa transformação dentro de nós diariamente. E ao mesmo tempo, o mover do Espírito, a capacitação, o ensino, o poder, a vivificação da palavra sobre nós. Então o Espírito continua se movendo sobre reis, profetas e sacerdotes. Sou eu e você. Amém? E Ele está hoje, diferente da antiga aliança, hoje na nova aliança, nova criatura, regenerados, voltados ao modelo original criado em Deus. Hoje nós temos dentro de nós o Espírito Santo se movendo e gerando transformação sobre as nossas vidas. Amém, amém, queridos? Glória a Deus. Concluímos então o nosso tema de hoje. Eu espero que essa palavra tenha falado com você, que você saia daqui desejando se aprofundar mais ainda nesse mover do Espírito. Amém?
Está sendo bom para você? Sim ou não? Amém? Então quinta-feira que vem a gente continua. O Senhor vai nos conduzir para mais uma parte desse estudo. E mais 2 quintas-feiras a gente termina esse tema, esse estudo. E logo eu já passo para vocês qual vai ser o tema a partir da primeira quinta-feira de março. Amém, queridos? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer por esta palavra, pela ministração do Senhor às nossas vidas. Obrigado pelas suas verdades sendo expostas, alcançando o nosso coração, trazendo conhecimento, liberdade, libertação e nos fazendo de novo, Pai, nos parecermos com o Senhor e trazendo sobre as nossas vidas a realização de tudo aquilo que o Senhor quer fazer sobre nós. Nós te agradecemos por esse tempo. Obrigado pela sua unção que nos capacita. Obrigado pela sua presença que nos habilita e que nos faz, através do conhecimento, romper outras barreiras, romper outras dificuldades que antes não rompíamos, mas cremos que agora, com mais conhecimento da sua palavra, o Senhor está nos fazendo avançar e nos levando a um novo nível de intimidade com o Senhor e de relacionamento com a sua palavra. Guarda-nos, livra-nos de todo mal, que possamos ir para os nossos lares, Senhor, abençoados, firmados no Senhor, na rocha que é a sua palavra. Nós amamos a sua palavra e queremos sair daqui transformados e protegidos por ti, em nome de Jesus. Amém? Diga: eu amo a palavra, eu amo a Bíblia. É verdade? Amém. Que Deus te abençoe. Semana que vem estamos de volta com mais uma parte do estudo. As canetas. Quem pegou a canetinha? Tá bom? Tem, não sei onde está a caixinha, está aqui. Pode trazer aqui na frente. Deus abençoe sua vida.